Boa noite, gente. Bem-vindos ao canal Larices. Na Real. Eu me chamo Isis. E eu sou a Larissa. Hoje nós vamos dar continuidade ao quarto episódio, a Bíblia Bíblica. A Bíblia Bíblica. E aí? Não, jamais. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com a Larissa, de estar aqui com vocês, né? Agradecer aos nossos inscritos, que cada dia cresce mais, graças a Deus. Valeu mesmo, gente. A galera tem parabenizado, tem gostado bastante, né, Larissa? A gente tá recebendo muito retorno e o pessoal tá gostando dos assuntos e tá pedindo também assuntos. Pode deixar que a gente recebeu aí, a gente vai fazer, já estamos preparando Isso. já. O pessoal que pediu, já saiba que a gente já tá preparando o vídeo pra vocês. Vai ficar bem legal. Nós já estamos aí pegando um conteúdo bem legal, né? Tudo baseado nas escrituras do nosso pai, nada fugindo dali. Nós já estamos preparando aí e vamos bombar. E no caso, hoje a gente vai deixar um beijo também pra uma nova inscrita. Eu vou mandar um beijo pra Naninha. Acho que a gente mandou um beijo pra Naninha no último vídeo. E no caso a gente vai voltar um pouquinho, porque a gente falou da Bíblia Bíblica no terceiro episódio e ficou um pouquinho ruim a imagem. A gente vai pedir desculpa também, porque não foi gravado nesse celular que a gente está fazendo agora, foi gravado num outro celular, porque a gente teve problemas aqui com a tecnologia, acho que vocês entendem. E hoje a gente vai voltar um pouquinho. A internet também não estava muito legal no dia, entendeu? Então a gente tivemos alguns contratempos. Hoje eu vou voltar um pouquinho, né? Eu fiz um resumo aqui bem legal, gente. Eu tô com tanto conteúdo, eu tenho lido muito. A Larissa tem, assim, me incentivado bastante, sabe? Eu tô muito curiosa. Tem tanto conteúdo que... Dá vontade de sentar aqui e ficar ouvindo dá vontade com de vocês falar, até acabar. É isso aí, dá vontade de falar tudo. Mas acho que vai dar muito mais de 4 horas de vídeo, né? Poxa, verdade. Vai, porque uma coisa leva a outra, né? A gente vai conversando, daqui a pouco a gente tá lendo ali, a gente para na Bíblia e fica. É verdade. Então é isso, gente. Sem mais delongas, vamos continuar. Partindo do terceiro episódio, finalzinho do terceiro episódio, eu fiz aqui um resumo bem legal, tá? Falando um pouco de Constantino ainda, do reinado do Império de Constantino, e eu fiz esse resumo aqui. Como ele fez sucesso com os militares, o povo disse... ele fez sucesso com os militares e os próprios militares diziam que Deus ajudava ele, né? E ele conquistou muitos seguidores a partir daí, a partir desse progresso dele aí. Constantino era uma marionete dos patrícios, foi uma observação que eu fiz. Ele ergueu templos, na verdade ele que fundou a palavra igreja, né, Larissa? Isso. Ele, no caso, ele já não... No caso, ele não ensinava que nós somos a igreja, né? Mas sim, os templos eram igreja. E ele foi para bem longe, no caso que ele fundou a igreja, a cidade chamada Constantinopla. Isso. No caso, é ele quem chamou de templo a igreja. 330 depois de Cristo, Constantinopla era uma cidade cristã. Monges e freiras andavam pela cidade, uma nova capital. Era uma sede do governo público. Era uma sede do governo público para uma sede religiosa. Então, ali a política estava mudando, né? De uma política político mesmo. Uma política mais agressiva. Isso para aí. Uma política mais religiosa. Mais canonizada. Isso. Assim. Canonizada ou canalizada? Canonizada ou canalizada. Vamos já chegar nessa parte. Ele favorecia todos os donos de templo. É como hoje no mundo gospel, né? As pessoas que são donas de templo, elas não pagam impostos, né? Elas são isentas de impostos. Então, era esses, no caso, esses favores. Isso aí. As coisas não mudaram, só maquiaram. Ele ainda adorava o Deus Sol. Ele era apaixonado por Deus Sol. Ele era muito pagão em relação ao Deus Sol. Então, ele fundou, né, no caso, o cristianismo, nessa religião que ele denominava cristianismo. Mas ainda assim, ele adorava o Deus Sol, que era Apolo. Isso. Sem ele, a religião não teria florescido, no caso, o cristianismo. O Jesus Cristo apresentado pelo sistema não é o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro ele não tinha religião, ele não deixou. Ele não propagava uma religião. Ele não falava pra gente ir para o templo.
né? Ele pregou o ide, pregai o evangelho. Isso, O nosso, livre. isso aí, Ele nosso não Pai. fazia para que você viesse para um aprisco. É isso aí. Então, Constantino, em 324 depois de Cristo, ele mandou matar o filho, né? Que aí vem falando um pouco mais do caráter de Constantino, falando que ele não era esse cara tão cristão quanto ele. Na verdade, essa palavra nem existia na época de Constantino, ele veio existir bem depois. No caso, foi Jerônimo, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente. É que a gente já está falando um pouco para vocês entenderem, né? Como a forma que eu tô falando. Então ele não era um cara tão cristão, ele mandou matar o filho alegando adultério, né? E mandou matar a esposa sufocada num banho, né? Então, ele não era esse cara de coração tão bom, né? Então ele não seguia tanto assim ao nosso pai, como falava. O crescimento do cristianismo cresceu muito no Império de Roma. E havia outros cultos similares. O cristianismo de Constantino não tem nada a ver com o Cristo que morreu por nós. A palavra cristão não tem nada a ver com o nosso Salvador e os discípulos. Jerônimo deu o nome cristãos. Isso, aí já começa Jerônimo. Então, no caso, quando essa religião que Constantino criou começa a perder força, porque não perder força, o império dele estava forte, mas as pessoas que seguiam o Messias ainda continuavam seguindo o Messias. E aí ele começa a perceber que aquelas pessoas que eram mortas nas grandes praças, que eram perseguidas, que aquelas pessoas morriam, mas morriam na fé, que elas mantinham a fé dela. Então ele teve o estalo, ele começou a perceber que a força dessas pessoas vinha da Escritura. Lembrem Sim. que ele já estava em posse da Septuaginta, como a Isis falou, e que ia vir o próximo passo, que era a tradução para a Vulgata. Então Constantino, ele tinha que perpetuar essa religião dele para que essa religião pudesse ser a dominante. Então é a hora em que a Septuaginta grega e as escrituras do Novo Testamento que foram confiscadas, que estavam no hebraico, fossem traduzidas direto do hebraico para o latim. Quem fez isso foi Jerônimo. Isso. E ele era um homem que estudou filosofia e retórica em Roma. Ele se achegou a Constantinopla para estudar. Jerônimo foi chamado para traduzir e formar a Bíblia Vulgata. Então ele traduziu livros da Septuaginta e do Novo Testamento direto do hebraico para o latim. Depois de sua tradução, essa tradução foi aceita como a melhor e não poderia mais, ninguém poderia mais ter acesso ao original, tanto da Septuaginta quanto dos originais hebraicos do Novo Testamento. Só da tradução de Jerônimo. É essa tradução que seria a permitido o acesso. Então ninguém mais podia ter acesso a essa originalidade. Aí nessa parte que a gente estava estudando, a gente teve um feeling, né? Que a gente percebeu uma coisa. Por exemplo, então eles tinham o poder da palavra original, transferiram essa língua, mudaram a linguagem para eles poderem pregar para um povo que não entendia hebraico, para um povo que não entendia grego, só o latim. Então eles precisavam mudar a língua dessa língua. Fizeram transliteração. Eles fizeram a transliteração. É. Com essa transliteração, imaginem um rio. Imaginem um grande rio. É um rio que alimenta uma cidade. Se eu quero fazer com que essa cidade tenha que esse rio chegue a essa cidade por um novo rio, se eu quiser fazer um novo rio, eu posso ir atrás do rio, faço uma escavação, né, um novo rio, e aí essa água vai chegar nova até essa cidade. Vão ser duas redes de acesso a essa cidade. Porém, se em uma rede de acesso eu, por exemplo, envenenar, eu vou preservar aquela original, mas o novo rio que foi construído, ele vai chegar envenenado nessa cidade. Então a gente faz essa metáfora para que a gente possa entender isso. Então essa escolha, então, mais uma coisa que eu esqueci de falar, me perdoem.
Depois que ele faz essa tradução, ele começa a escolher também quais livros que vão ser traduzidos e quais vão entrar nessa nova Bíblia, né? Nessa data. Então, a partir do momento que ele começa a escolher o que vai ser traduzido e não vai ser traduzido, ele não está fazendo uma canonização, porque a esse processo a igreja deu o nome de canonização. Mas ficou mais parecido com canalização, porque no caso eu estou canalizando a leitura das novas pessoas que vão ter acesso a isso. Eu estou deixando para que elas tenham acesso apenas ao que eu estou mostrando. E o original está preservado e ninguém tem acesso. Por que ninguém pode ter acesso? Se o Pai ungiu aqueles homens para escrever, para deixar para gente. Verdade. E não só ele translitera essa palavra, nessa Bíblia, ele modifica. E tem até, eu fiz uma anotação aqui muito interessante. A palavra Lúcifer não tinha na original. Não tinha, não tem. Ela é um termo criado por Jerônimo, né? E aí, no caso também, Cristo, né? Como eles falam, existem vários significados, deram vários significados, mas Cristo significa ungido. Congregação. Isso, congregação, igreja. Isso aí foram todos transliterados. Todos né? transliterados. A gente vai trazer para vocês também uma série, né, Isis? Isso. A gente vai fazer uma série só com essas palavras que são ensinadas dentro das denominações religiosas de um jeito, mas que a Escritura nos mostra de outro. É isso aí. Então, aí eu fiz aqui, tem mais algo Aí logo depois que foi dividida, que ela foi escolhida, ela começou a ser dividida em capítulos e versículos. Sim. Que foi, para eles, uma das partes principais dessa canonização, para que se pudesse ensinar nas sinagogas da forma que eles quiseram. E aí já estava perfeito pelo Pai, né? Eles mudaram para poder fazer o jogo de engodo e poder se julgar mais sábios para melhorar a obra do Pai. Aí a gente vai ler um versículo para que a gente possa ver que o Pai não acha correto, não acharia correto jamais fazer uma mudança na Escritura ou melhorar a obra que ele já tinha feito. Não tem como. O Pai é perfeito, né, gente? Aí ele fala isso em Mateus 27, 46, 50. A gente vai ler do versículo 46 até o 54. Isso aí. Lê pra gente. Vamos lá. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu, Deus meu, por que me desamparaste? Em alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou por uma esponja e embebedeu-a em vinagre. E pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Versículo 51. Peraí, gente, só um minuto. Versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendaram-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então aí nessa parte, a gente pegou essa parte para que a gente poder mostrar para vocês que no momento em que Jesus ele morre na cruz, ele tem essa parte que fala que o véu do templo se rasgou e que as pedras se desmoronaram. Nessa hora, a Escritura está mostrando pra gente que o véu do templo se rasgou. Esse véu seria, no caso, o que barraria o Pai de ter acesso direto a nós. Então, o véu do templo se fende quando ele morre, ou seja, quando ele cumpre o que ele tinha que cumprir, e aí ele consegue formar essa nova aliança, no caso, a nova congregação, que a gente vai explicar já mais pra frente,
que a congregação antiga, a congregação do deserto, era uma aliança, e a congregação do Pai, que é feita por Jesus, é a nossa nova congregação. E isso a gente também vai explicar, porque eles também usam muito dessa palavra congregação, que também foi mudada lá atrás já por Jerônimo. E então, no caso, vamos continuar. A palavra de Deus nunca foi um livro, assim como igreja não é uma denominação nem templo. Então, a palavra de Deus é diferente de livro e igreja é diferente de denominação ou templo. Então, para que se dividiu em capítulos e versículos? Para melhor condicionar o ensino nas sinagogas e assim condicionar a leitura para não mostrar a verdade para todos. Um livro inteiro desmente qualquer um deles. Então, quando a gente pega para ler um livro inteiro, a gente não consegue sentir o mesmo entendimento que eles dão quando é um versículo solto dentro do templo. Foi o que eu falei basicamente sobre o que eu falei acho que foi no terceiro episódio, no segundo, que eu falei sobre versículos isolados para usar contra a bel prazer, né? Isso. Ou usar a favor de mim ou a favor de uma situação que eu esteja vivendo, né? E foi exatamente do que eu falei agora, daquele no segundo episódio. No segundo vídeo. Não foi? Aí algumas vezes os capítulos são colocados para tirar o entendimento correto. Por exemplo, no livro de Pedro, Paulo ou Judas, quando estão falando de homens terríveis, foi feita uma divisão de capítulo para mudar o sentido, não fazer o pensamento ligar. Então temos que tomar muito cuidado com essas epígrafes. Não vamos parar em epígrafes, nem parar em versículos. Vamos tentar ler o livro inteiro, para que você possa entender o que aquele profeta está falando. Então, não são todos, claro, mas momentos primordiais da palavra. Os homens que escreveram não escreveram cortando. Portanto, devemos ler sem separação. Essas separações foram feitas para fazer links. Então, quando você lê só um versículo, você não vê o entendimento. Eles usam isso para condicionar as pessoas e não ler as escrituras. Exatamente. Deixa eu cortar um pouquinho, Larissa. Pode falar. Exatamente para eles condicionarem essas pessoas para o que eles querem. Isso. Não para o que é certo. Porque se eles quisessem falar o certo, eles falariam. E aí, uma vez libertos... Uma vez libertos, sempre libertos, porque a verdade vos libertará. É isso aí. E aí com o Pai você vai ver a verdade. Aí que entra aquele versículo que a gente leu. Quando a gente vai também explicar nos vídeos para vocês mais pra frente, sobre esses clichês que são muito usados dentro dos templos. E, na verdade, são usados justamente para, como a gente falou, mudar a bel prazer, o entendimento e manter as pessoas ali dentro. Então tem examinar as escrituras, não abandonai a vossa congregação. Quando ele diz isso, não abandonai a vossa congregação, ele está pedindo para que a gente não abandone a nossa congregação que o Messias instituiu. No caso, na lei, existiam líderes religiosos. Na graça, não existe mediador entre o Criador e o homem. Nós não podemos sair da graça para voltar para a lei. Então, lei é a congregação do deserto. E graça é a congregação do Salvador. Então, quando ele morre, aí que entra o que a Isis leu pra gente. Que o véu do templo se rompeu e as pedras do templo se romperam, começaram a balançar. Porque, como ele mesmo disse, derrubem esse templo e eu construo um novo em 3 dias. Ele estava falando do corpo dele, do templo dele mesmo. Dele era o templo. Ele ia constituir um templo em 3 dias. Eles olharam assim e ficaram em pânico. Como que ele vai levantar isso em 3 dias? Mas os sacerdotes sabiam do que ele estava falando. Porque eles tinham poder da Septuaginta. Eles tinham o poder das escrituras. Da verdadeira, né? Verdadeira. Eles sabiam, exatamente. Eles sabiam. Então é isso que a gente quis dizer para vocês. A gente só vai terminar aqui essa leitura para a gente poder passar o último de Mateus. No caso, epígrafes, só para falar um pouquinho das epígrafes. Quando um texto é um texto que a elite quer detonar o entendimento, eles usam essa epígrafe para poder cortar ali aquele entendimento e ali só lê aquele pedaço e você não leva para o resto. Então, outras vezes você perde o sentido por conta do momento que se lê. Não são todas, mas em alguns dos casos você vê as epígrafes nessa ocorrência. E aí tem uma questão nossa, né? Eles fizeram uma transliteração da escritura ou uma tradução? Porque qual a razão de canalizar a escritura para o idioma latim? E assim, todas as traduções seguintes. Jerônimo manteve várias palavras do grego.
No caso, além das que a Isis falou, também tem presbítero, que no caso a palavra presbítero, no sentido da escritura, representa uma pessoa antiga, um ancião, e depois virou um título, como a palavra bispo, como outras palavras que viraram títulos dentro das denominações. A transliteração foi feita para não associar as palavras ao correto e assim não percebemos e induzirmos-nos ao erro. Então, o aconselhável é ler o texto todo para perceber a verdade. Aí o Salvador é o selo da nova aliança. E quando a nova aliança foi selada, a velha aliança foi desfeita. A graça começa quando o Salvador morre e aí não erramos. Não podemos ler Antigo Testamento, práticas da velha aliança e repetir. Não podemos repetir judeus. Não podemos deleitar vinho em odres velhos. Que é aí que a gente vai ler essa última para deixar para vocês. Que a gente não pode misturar. Que é Mateus 9, versículos 14 até o 17. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos, nós os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhe disse: Podem porventura andar tristes os filhos de bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Isso. Até onde? Até o 17, perdão, gente. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido, e faz-se a maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entornam-se os vinhos, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinhos novos em odres novos, e assim ambos se conservam. Exatamente. Então aí nessa parte, os sacerdotes da época vêm indagar Jesus, vêm ficar indagando o Messias, falando um monte de coisa que no caso o povo que andava com ele fazia, que era oposto ao que estava na lei, mas não oposto, mas eles estavam ali com o noivo. Então, o que estava na lei, Jesus não veio abolir, era para ser feito tudo que estava na lei, ele ainda em vida, porque ele ainda estava em vida, ali ainda era o Velho Testamento. Porém, a parte do jejum que ele está explicando ali, não havia necessidade deles jejuarem se o noivo estava com eles. No caso, os sacerdotes não reconheciam o Messias como Messias, por isso que eles estavam indagando a ele. E aí ele começa a explicar que chegará um tempo em que ele não estará mais aqui. E aí sim, nós deveremos jejuar, nós deveremos orar, nós deveremos estar buscando cada vez mais. E não voltar a práticas antigas e nem tentar consertar, porque como ele mesmo falou, não se deita vinho novo em odre velho, porque o odre vai quebrar e o vinho novo vai estragar. E assim também como não bota pano novo em remendo velho, nem remendo velho em pano novo, porque o pano vai estragar e o vestido se rasgará todo. Então não tem como consertar algo que já está podre, só o que ele mesmo falou. Um vinho novo num odre novo. Ele era o odre novo e o vinho novo. E ele fez todos nós esse vinho novo. Todos nós nos tornamos novos. Então não podemos voltar para nada antigo. E ele era essa nova proposta. Então a gente tem que reconhecer nele essa nova aliança. É verdade. Então a gente vai deixar para vocês até aqui esses textos. Estudem, leiam o livro todo de Mateus. Tem vídeos no YouTube também. Tem um vídeo muito bom que a gente vai colocar na nossa descrição do vídeo no YouTube para vocês verem o filme todo de Mateus, muito bom. Vendo esse filme de Mateus, vocês vão ver muita coisa que não é contado nesses filmes de paixão, porque tem muito apelo cinematográfico ali, muito apelo, e não contam a verdade correta. Vamos ler a escritura ao mesmo tempo que estiver vendo, que a gente vai conseguir captar. É isso aí. É isso, tem mais gente. Alguma coisa que você queira botar, falar? Não, você já falou tudo. Eu fiz o resumo, né? A Larissa tinha feito um resumo um pouco a mais, que eu tô vendo, revendo, né? Eu tô estudando, reestudando, exatamente para não ficar nenhuma dúvida, peneirar bem, que eu acho que isso é bem importante. E é isso, gente. Por hoje é só, né? Creio que tudo que nós falamos aqui seja proveitoso para vocês, né? Como eu sempre falo, se vocês tiverem algum assunto que gostariam de ser abordado, envie para o nosso e-mail, larisesnareal@gmail.com. A gente sempre deixa embaixo.
né, na descrição. Gente, se inscrevam no canal, compartilhem, dê o seu joinha, por favor, tá bom? Porque se nós estamos aqui é primeiramente graças ao nosso Pai e segundo a vocês que estão aí orando pela gente. Orem pela gente. A gente com certeza também está orando pelo nosso canal, por vocês. Muito obrigado pelo carinho, por essa atenção. Como a Larissa falou antes, nós estamos tendo um retorno maravilhoso. E com certeza graças ao nosso Pai, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe cada lar, cada detalhe, cada tudo de vocês aí que estão aí com a gente dando essa força, tá bom? Amém. Todos tenham uma ótima noite, Papai do Céu abençoe, muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio. Não percam. Gente. Beijo, beijo, beijo.